Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando continuidade ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos, cujo tema da revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. O comentarista das lições neste trimestre é o pastor José Gonçalves. E ele faz uma abordagem, na verdade, acerca da doutrina da igreja, a eclesiologia. E hoje vamos estar estudando a lição de número 6, que tem a sua data para ministração o dia 11 de fevereiro de 2024. O tema da lição: Igreja, Organismo e Organização. Texto áureo: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Leitura bíblica em classe encontra-se também no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Vamos entender a diferença entre a igreja como organismo vivo e como uma organização. Veremos que enquanto nós estivermos neste mundo, embora não pertençamos a ele, precisamos ter estrutura e organização. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. E tudo isso sob o parâmetro, sob o modelo da igreja primitiva. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro, como modelo. Primeiro tópico: a estrutura da igreja cristã. Veremos que a igreja, enquanto corpo de Cristo, é um organismo organizado. Primeiro subtópico: a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. E isso nós podemos ver na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, que diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Portanto, nós somos o corpo de Cristo. De forma figurada, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é o próprio Cristo. E isso nós podemos ver na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, que diz: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, a igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo e a cabeça da igreja, quem comanda a igreja, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. A igreja, ela funciona pela harmonia, pela koinonia, pela comunhão entre os irmãos. É assim que um corpo funciona. Um corpo sadio, os seus órgãos estão em harmonia uns com os outros. Assim também é a igreja do Senhor. Devemos estar em harmonia uns com os outros. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, os membros não existem independentemente um dos outros, conforme diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 21. Um depende do outro.
Um deve ajudar na edificação do outro para que o corpo de Cristo ele cresça sadio, ele continue avançando, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. A igreja é um organismo vivo. Segundo subtópico, a igreja como organização. A forma de organização da igreja era simples, todavia existia, e vamos ver que era bem eficaz. Por exemplo, a igreja já tinha uma liderança, e esta liderança eram os apóstolos, que lideravam diretamente de Jerusalém, enviando cartas, enviando decretos, enviando aquilo que era necessário para que as igrejas locais pudessem também ser organizadas. Vamos ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4. Diz assim: E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Portanto, as diretrizes para as igrejas locais partiam dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Era uma igreja que estava centralizada na liderança dos apóstolos. Os apóstolos também doutrinavam a igreja. Veja o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diz que a igreja, os irmãos da igreja primitiva, perseveravam na doutrina. O que é a doutrina? Ensino. Nos ensinos dos apóstolos, eles ensinavam a igreja. E o que é doutrina, ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos? São os ensinamentos que os apóstolos receberam diretamente de Jesus, porque eles tiveram um intensivão diretamente com o mestre de aproximadamente 3 anos e 6 meses. E tudo aquilo que Jesus lhes ensinou, eles agora estavam ensinando às igrejas, porque receberam esta incumbência. É o discipulado que nós estudamos na lição passada. Essa incumbência cabe também a você e a todos nós estarmos ensinando aquilo que aprendemos, aquilo que um dia alguém nos ensinou acerca de Cristo, acerca da sua palavra, acerca do Evangelho. Nós também precisamos estar passando para os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos novos convertidos. Agora, observe bem, os apóstolos ensinavam, portanto, havia ensino, havia organização. Também os apóstolos cuidavam da parte administrativa. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37. Instituíam lideranças locais. As igrejas tinham suas lideranças locais. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 6, a instituição dos diáconos, para também poder ajudar a parte social da igreja. Percebe-se aí a organização da igreja primitiva, mas também se reuniam em concílios. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 1 a 6, o primeiro concílio que foi realizado em Jerusalém. O primeiro concílio da igreja que tratou de um assunto extremamente sério, que se não fosse tratado da maneira que foi, com a orientação direta do Espírito Santo, nós teríamos hoje um grave problema doutrinário. Portanto, a igreja era organizada. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável. O institucionalismo, não. A estrutura social se movimenta quando a igreja é organizada, mas o institucionalismo a enrijece e a neutraliza, traz um formalismo. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para
à morte. Há uma diferença entre a igreja como organismo vivo e a igreja como sendo organização. Estudamos nas lições passadas acerca da igreja local, ou seja, a igreja visível, e a igreja universal, que é a igreja invisível. A igreja local é a igreja que você congrega, a igreja que você vai no culto público, vai no culto de doutrina, no culto de libertação, participa da escola bíblica dominical, é a igreja que você está sempre junto com os irmãos adorando a Deus. É a igreja local, é a igreja visível. E a Igreja Universal é aquela formada por todos os irmãos de todas as eras, incluindo aí os nossos irmãos que já partiram para o Senhor. É a Igreja Invisível. Quando falamos acerca da Igreja como organismo, estamos fazendo menção da Igreja Invisível. Esta é a Igreja que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Esta é a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nada pode deter o avanço da igreja invisível, o avanço da igreja como um organismo vivo. Continuamos pregando e Jesus continua salvando, libertando o homem das garras do inimigo. Porém, tem a igreja local, que é a igreja visível, é a igreja no sentido organizacional. É a igreja enquanto organização. Esta precisa de ter CNPJ, precisa de ter um hall de membro, precisa de ter uma organização, um organograma, precisa até mesmo de um departamento jurídico. Sim, caso a igreja tenha algum problema de ordem jurídica e tenha que estar diante de um juiz, não é o nosso Senhor Jesus Cristo que vai estar lá diante do juiz, não. É o pastor da igreja, o líder da igreja, que vai estar ali respondendo às questões concernentes à organização da igreja. Portanto, há uma grande diferença e precisamos entender que a igreja ela é um organismo vivo, mas também é uma organização. Como dissemos no início da aula, enquanto estivermos neste mundo, inseridos neste mundo, precisamos ter estrutura e organização na igreja local. A igreja, enquanto organismo vivo, continua avançando e nada pode parar o avanço da igreja. Terceiro subtópico, organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. E aí vem algo que é muito interessante que precisamos entender. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo. E isso é um perigo, porque os que acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo, eles rejeitam toda forma de organização. Eles não aceitam a organização. Para essas pessoas, a igreja não deve ter liderança, não deve haver liderança na igreja ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. Uma igreja viva e saudável necessita de organização. E isso nos leva ao primeiro subtópico, organização, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso e etc. Podemos ver pelas páginas do Novo Testamento, mais precisamente nas epístolas paulinas, a localização exata dessas igrejas. Observe que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está se dirigindo à igreja que estava em Roma. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está se dirigindo à igreja que estava em Tessalônica. Quando Paulo se dirige aos Filipenses, escreve aos Filipenses, ele está fazendo menção, ele está escrevendo, se dirigindo à igreja que estava em Filipos. Portanto, podemos observar a localização exata das igrejas locais que estão inseridas no Novo Testamento.
Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Essas igrejas que estão inseridas no Novo Testamento eram sim organizadas. E vamos dar exemplos. Primeiro exemplo, ela se reunia. Vamos novamente ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, onde diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Podemos observar, então, que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles se reuniam para ouvir a palavra, para aprender a palavra, eles se reuniam para ter comunhão, coinonia, união com os irmãos, eles se reuniam para participar da Santa Ceia do Senhor, o partir do pão, uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo, e eles se reuniam para orar. Concernente à reunião de oração da igreja primitiva, eles viveram nessas reuniões, através dessas reuniões de oração, muitos milagres e livramentos. Podemos ver através da vida do apóstolo Pedro. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele estava preso. Tiago já havia sido morto por Herodes, e Herodes já havia determinado a morte de Pedro. Porém, diz a Bíblia, no versículo 5, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava reunida, orando, pedindo a Deus em favor de Pedro. E quando Pedro recebe o livramento, porque um anjo foi até a prisão, enviado por Deus, foi até a prisão, e Pedro passou pelos 4 quaternos de soldados que faziam a vigilância, que vigiavam Pedro e guardavam ali Pedro na prisão. Ele passou entre esses 16 soldados e ele passou por uma porta que se abriu sem mão, e quando ele percebe que já está livre da prisão, ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, e quando ele chega lá, os irmãos estavam em oração, reunidos em oração. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam orando ao Senhor em favor de Pedro, e Deus enviou o livramento. Portanto, a igreja se reunia e se reunia também para orar, para estudar a palavra, para estar em comunhão e participar da Santa Ceia do Senhor. Isso tudo mostra uma organização, e isso demonstra também que a igreja tinha um interesse muito grande pelo lado espiritual. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Eles viam o lado espiritual, mas também olhavam para o lado social. Vamos ver alguns exemplos? A igreja primitiva instituiu o diaconato, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 6. Elegeu lideranças, os anciãos, para estarem nas igrejas locais, a fim de administrarem essas igrejas. Eles também enviaram seus primeiros missionários. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, quando enviam Paulo e Barnabé para o campo missionário. Todos esses fatos mostram o quê? Um organismo vivo agindo de forma organizada. Portanto, uma igreja viva, uma igreja organizada, ela tem organização no seu aspecto local. Uma igreja local organizada é uma igreja viva, é um organismo vivo e organizado. Segundo subtópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja, como corpo de Cristo, um organismo vivo e bem organizado, é bem definida quanto à sua liturgia e rituais. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, Paulo fala com os crentes de Corinto
para que eles tivessem decência e ordem no culto. E quando Paulo fala acerca disso, ele faz menção aos dons espirituais. Eles deveriam ter ordem e decência no que diz respeito ao uso dos dons espirituais, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, e agora Paulo escreve para normatizar o uso desses dons. Não é para deixar de falar em línguas. Não, se você é batizado com o Espírito Santo, se você tem dons espirituais, usa, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar em você. Fale em línguas, deixa Deus fazer de você um instrumento nas mãos dele. Não deixe de falar em línguas e não deixe de buscar os dons espirituais. O que Paulo está dizendo é que precisa de ter ordem e decência no culto. Não é formalismo, é ordem e decência. Isso faz parte da liturgia. Observe que uma igreja bem definida quanto à sua liturgia também estabelece costumes que devem ser observados. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 16, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a igreja, na sua forma litúrgica, a igreja não é contenciosa. A igreja não é contenciosa. Não pode haver contenda na igreja. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Meus irmãos, uma igreja que tem uma liturgia bem definida, ela tem horário para iniciar o culto e também para terminar o culto. Ela divide bem os elementos litúrgicos, os elementos do culto. Tem oração, tem louvores, tem testemunho, mas ela dá prioridade à palavra de Deus. Eu vou ler aqui um exemplo da liturgia que é da igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus. Veja bem, inicia-se o culto com a oração. Em seguida, adora-se ao Senhor com 2 ou 3 hinos da harpa cristã. Em seguida, é dada oportunidade para a leitura da palavra, é a palavra inicial do culto. Após a palavra inicial, começa-se então a distribuir as oportunidades para que os irmãos possam testemunhar, para que o irmão ou a irmã possa adorar o Senhor de forma individual, para que grupos também possam adorar a Deus juntamente com a igreja. E logo em seguida é dada oportunidade para a pregação da palavra de Deus, que, como já estudamos, deve ser cristocêntrica e quem deve aparecer é Jesus. E em seguida é feito o apelo. Após o apelo, a oração final para o término do culto e, após a oração, é dada a bênção apostólica. E então os irmãos vão para os seus lares, cheio da graça, cheio de alegria e com a bênção do Senhor. Terceiro tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vamos ver 3 sistemas de governo da igreja e todos os 3 têm princípio bíblico. Primeiro subtópico, episcopal. Essa palavra traduz ao grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, e na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Nesse sistema, quem comanda a igreja, quem decide sobre a igreja, são os bispos. Nessa linha de pensamento, um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo é quem comanda a igreja toda. Esse é o sistema episcopal. Segundo subtópico, o ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Essa palavra presbítero vem do grego presbíteros
e é encontrado no Novo Testamento esse ofício, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a Igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Esse é o sistema presbiteral. É o presbitério, é o ministério que cuida da parte administrativa, que cuida das diretrizes de tudo o que diz respeito à igreja local. Esse é o sistema presbiteral. O terceiro subtópico, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos nossos irmãos batistas. A igreja, ela se reúne e ela é quem escolhe o pastor e é ela que toma as decisões. A igreja é quem escolhe os seus líderes. Portanto, é o sistema congregacional. Nesse sistema, a igreja que decide, ela é que escolhe os seus líderes e tudo o que acontece na igreja é feita uma reunião geral e a igreja decide aquilo que será feito. Quarto subtópico, o sistema de governo de nossa igreja, a Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia um modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Meus irmãos, a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem como sistema um sistema híbrido, ou seja, a junção do sistema congregacional com o sistema episcopal. Episcopal por quê? Porque tem uma liderança que é o pastor presidente, é ele que comanda a igreja, é ele que separa obreiros, é ele que dá direcionamento aos trabalhos da igreja, mas também a congregacional. Vamos dar o exemplo da separação de obreiros. Ao separar obreiros, antes da sua consagração, o pastor, ele apresenta a igreja para que tenha a aprovação da igreja. A igreja aprovando, são consagrados ao ministério da igreja. Então, os irmãos observem que há aqui tanto o sistema episcopal quanto o sistema congregacional. É importante ressaltarmos que, no que diz respeito aos evangelistas e pastores, a consagração de evangelista e pastor é feita pela convenção e a igreja faz parte. O pastor da igreja, ele chama esses obreiros para serem consagrados a evangelista ou a pastores, leva o nome desses obreiros para a convenção. Na convenção tem todo ali um trâmite para que os obreiros possam, enfim, ser consagrados em uma reunião, em uma AGO, para que possam, então, fazer parte do corpo ministerial como evangelistas e pastores. Deus abençoe os irmãos, que esta aula possa ser de bom proveito e que os irmãos possam estar conosco novamente na aula de número 7, na próxima aula, em nome de Jesus, que vamos falar exatamente do ministério da igreja. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.